Olá, amigos! No encontro de hoje nós vamos trabalhar potências de 10 e notação científica. Palavras que nós já usamos em encontros anteriores, até por força da situação. Estávamos trabalhando com transformação de unidades e nós mais de uma vez citamos a necessidade de expressar números muito grandes ou muito pequenos através de potências de 10, porque senão fica um número enorme para escrever, ou um número muito pequeno. E também citamos a palavra notação científica, que às vezes é exigido no concurso que tudo venha em notação científica. Então, antes de nós entrarmos no assunto da aula de hoje, vamos verificar o seguinte, sempre lembrando, fizeram o tema de casa, porque a gente, ao trabalhar com transformação de unidades, fizemos um apanhado geral e depois no material didático que você tem, você pode ali treinar, porque qual é o sistema do nosso as videoaulas, aquele estudo que você estuda longe, mas que o professor parece que está ao seu lado? O sistema é que você faça o treinamento. Então vejam só, no assunto chamado transformações de unidades, né, unidades de comprimento, de superfície, de volume, nessas unidades todas, nós fizemos a exposição teórica e depois você encontrou no seu material ali exercícios para treinar, treinar e treinar. E aí nós nos deparamos com números grandes, inclusive citamos as potências de 10. Vamos agora então especificamente trabalhar, concentrar a nossa atenção na potência de 10 e em seguida na notação científica. Que vai ser útil para quê? Para fazer aquele trabalho que a gente fez. Só que a ideia era transformar metros quadrados para quilômetros quadrados, né? Metros cúbicos para decímetros cúbicos. E ali o nosso foco era esse. E aí eu disse, oportunamente, eu vou apresentar em detalhe os assuntos. Então vejam só, potências de 10. Imagine o número 50.000. Se nós pensarmos bem, 50.000 e 50.000 vezes 1 é a mesma coisa. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir isso aqui e escrever 5.000. Desde que eu multiplique por quanto? Para ficar o mesmo número? Desde que eu multiplique por 10, porque 5.000 vezes 10 também dá 50.000. Mas eu também posso escrever 500. Desde que aqui eu faça vezes 100. E também posso escrever 50. Desde que aqui eu aumente para 1.000. Tudo isso está dando 50.000. E posso escrever 5 desde que eu multiplique por 10.000. Tudo isto aqui está dando os mesmos 50.000. Mas nós estamos escrevendo de maneiras diferentes. Então vejam, senhoras e senhores, quando os números são muito grandes, nós podemos usar um expediente similar a este. Porque isto aqui pode nos conduzir ao seguinte, vejam só. Aqui, esse 50.000 vezes 1, eu poderia escrever, inclusive, se eu quisesse, 50.000 vezes 10 na zero, que 10 na zero é 1. Todo número elevado no expoente zero é 1. Este número aqui eu posso escrever 5.000 vezes 10 na primeira. Passamos para o terceiro número. 100 é 10 na segunda. Então isso aqui pode ser 500 vezes 10 na segunda. Eu posso escrever ainda 50 vezes 1.000, ou seja, 50 vezes 10 na terceira. E posso escrever 5 vezes 10 na quarta. E tudo isso é 50.000. Mas eu modifiquei um pouco a apresentação do número, mas o número em si continua o mesmo. E vejam que aqui nós não estamos falando de unidades. Estamos trabalhando essencialmente com um número. Tá? Então, o número tem que se manter. Já, evidentemente, se eu estivesse falando, por exemplo, em 500 centímetros,
Se eu mudo a unidade para metros, eu vou mudar de centímetro para metro, vejam só. Se eu falar 500 centímetros, isso é a mesma coisa que 5 metros, ou seja, mudou a unidade e mudou o número, permaneceu a mesma coisa. Isso aí nós já tivemos oportunidade de estudar, de fazer as transformações das unidades, que ao transformar a unidade, transformava o número, mas que expressavam a mesma ideia, ou o mesmo conceito, no caso uma distância, um comprimento, 500 centímetros é a mesma coisa que 5 metros. Hoje não. Hoje nós não vai ter unidade aqui, ó. Observe que aqui não tem unidade. Nós vamos trabalhar com o número, o mesmo número e as diversas maneiras de apresentar visualmente esse número. Percebam a diferença? Porque senão tem gente que se confunde. Tá? Então vejam, esta situação aqui ó. São duas situações em que apresentam o mesmo conceito, a mesma ideia. Por que a mesma ideia? Porque 5 metros é um comprimento e esse comprimento é igual a um comprimento de 500 centímetros. Porém, se nós observamos, há uma mudança na unidade e há uma compensação mudando também o número que acompanha essa unidade. Aqui nós vamos fazer algo parecido. Vejam que o número muda e aqui desse outro lado também muda. Mas não estamos falando em unidades. Nós estamos apenas escrevendo o mesmo número de mais de uma forma. E vejam que isso aqui funciona como um sobe e desce, um sobe e baixa, uma gangorra. Que se eu estou diminuindo, vamos considerar que eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Se eu diminuo de um lado, eu compenso aumentando do outro. Vejam que aqui está diminuindo 500, 50 mil, 5 mil, 500, 50, 5. E aqui está aumentando, como nós já estávamos vendo aqui, ó. 1, 10, 100, 1000, 10 mil. Então o número é o mesmo, porque aumentando de um lado diminui do outro ou vice-versa. Tá entendido? Então, são as várias maneiras de representar o mesmo número. Pois bem, quando nós escrevemos desta maneira aqui toda, nós dizemos que estamos apresentando os 50 mil sob forma de potências de 10, que é a forma geral. Isto aqui é os 50 mil na potência de 10, isso aqui também é 50 mil em potências de 10, a mesma coisa, a mesma coisa. Mas, em notação científica, só está em notação científica este aqui. E por que só este caso é que está em notação científica? Porque para o número estar em notação científica, prestem bem atenção, e aí eu vou apagar isso aqui que a gente já fez o comentário. Para estar em notação científica, tem que ser um número vezes uma potência de base 10 elevado a um expoente. Com uma condição, L tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. Certo? Ele tem que ser menor que 10 e maior que 1. Então, se ele tem que ser menor que 10, esse número que acompanha, vejam que aqui se nós pudéssemos fazer uma corzinha, ó, eu colocaria o L, certo? Colocaria o L, e aqui desse outro lado, colocaria a potência. Tá? Então vejam, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui está a potência, por exemplo, e aqui estaria o L. Ó. Tá? Então vejam que esse L laranja aqui, ó, esse número L, que é o que acompanha, que está multiplicando a potência de 10, ele é um número maior que 10. Então ele não está nessas situações aqui em notação científica. Ele está expressando o número 50 mil em potência de 10, mas ele não está em notação científica. Para estar em notação científica, o número que acompanha ou que multiplica a potência de 10 tem que estar entre 1 e 10. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse é o conceito de notação científica e que nós apresentaremos, faremos todos os exemplos para vocês aí. Tá? De qualquer maneira, pode copiar até agora o que a gente escreveu. Pois bem,
Uma vez entendido que eu posso fazer esse balanço aí, tá? Eu vou escrever um pouquinho mais. Vejam só. Se eu tivesse diminuído um pouquinho mais, tá? Ficaria a vírgula. Como é que eu vou diminuir? Vejam que a vírgula ela foi correndo uma casa para a esquerda aqui, ó. Ela veio para cá. Ela veio cada vez mais para a esquerda. Então aqui de 5, se eu for dividir, vai ficar 0,5. Aí eu compenso fazendo vezes 10 na quinta. Só que agora, de novo, está em potência de 10, mas não está em notação científica. Expressa os mesmos 50 mil, tá? Expressa os mesmos 50 mil, mas vejam que agora esse número é menor que 1, ó. Então ele está em potência de 10, voltou a estar em potência de 10, mas não está em notação científica. E se eu corresse mais ainda, ó, 0,05, então isso aqui eu teria que aumentar para 10 na sexta, continuaria sendo os mesmos 50 mil, mas não estaria em notação científica. Tá? Então agora o que eu vou fazer é nesse quadrinho que vocês têm aí no material didático, tá? Nós vamos colocar as 4 situações básicas que nós vamos enfrentar para que o número acabe se transformando corretamente em notação científica. E depois a gente dá mais uma treinadinha em potências de 10 em geral. Então vamos completar aqui. Vocês vão anotar aí, tá? Vocês vão colocar aqui neste primeiro quadrinho, fazer, vocês têm no material, aqui vamos colocar 3.456 vezes 10 na 8. Ele está em notação, ele está em potência de 10, mas eu pergunto, ele está em notação científica? Não está. Por quê? Porque aqui, ó, o que acompanha a potência é um número muito maior que 10, então não está em notação científica. Mas esse é o primeiro caso. O segundo caso seria 0,0028 vezes 10 na 15. Por que segundo caso? Porque eu coloquei junto de uma potência de 10 com expoente positivo, eu coloquei num caso um número grande, bem maior que 10, e aqui um bem menor que 10. Que outros casos nós teríamos? Teríamos o seguinte, ó. 5.438 com 25 vezes 10 na menos 12, número grande com expoente com potência de 10 negativa, e aqui 0,00037 com potência negativa, 10 elevado na menos 20. Tá? Então aqui nós temos essas situações que gostaríamos de apresentar aos amigos. São as 4 situações. Só tem essas 4. Bom, mas como é que nós vamos fazer para colocar em notação científica? Bom, agora eu vou fazer cada um dos casos, mas no espaço maior do nosso quadro, para que você possa aproveitar. Então vamos ver aqui. Vamos colocar agora aqui no cantinho. Isso aqui, pessoal, a repetição é porque isso aí ajuda você a fixar. Então vamos escrever nesse cantinho aqui a notação científica mais uma vez. Não é que eu esteja repetindo, é que isso também faz parte do método. Notação científica. Então a notação científica vai ser L vezes 10 na N, com aquela, vou fazer assim, atenção, L é menor que 10, mas tem que ser maior ou igual a 1. Esse é o resumo de notação científica. E aí eu vou pegar o primeiro caso lá, tá? Primeiro caso, 3.456
vezes 10 na 8. Então nós já sabemos que tudo funciona como uma gangorra. Se eu diminuir aqui, tem que aumentar lá. E como eu preciso que este número aqui, ó, seja menor que 10, maior que 1, mas menor que 10, então eu vou diminuindo. Então, onde está a vírgula deste número? Você já sabe, ou ela está visível ou ela está no final do número. Então, essa vírgula que aqui está correrá uma casa para a esquerda. Então, isso aqui vai ficar 345,6. Mas eu não posso chegar e diminuir arbitrariamente, então eu compenso aumentando lá. Então, isso aqui vai ficar vezes 10 na nona. Continua em potência de 10. Não está ainda em notação científica. Diminuo mais. 34,56. Compensa fazendo 10 na 10. Diminui aqui, aumenta lá. E, finalmente, se eu fizer 3,456, diminui mais ainda, e aqui vai ficar vezes 10 na 11. Pois bem, está aqui, ó. Agora sim, este número aqui está entre 1 e 10, e agora sim, esta potência de 10 também está em notação científica. Portanto, se o concurso exigir em notação científica, só esta serve. Mas qualquer dessas expressões aqui, que estão em potência de 10, representam o mesmo número que está sendo considerado. Está entendido, pessoal? Então, pode copiar. Então, nós vamos considerar aqui, então, que este é o A, né? Este é o B. Este é o C. E este aqui é o D. Vamos para o B. Zero vírgula 0028 vezes 10 na 15. Agora é o contrário. Agora está muito pequenininho, então tem que aumentar para passar. Ele tem que ser maior que 1, ou igual, menor que 10. Então, se eu correr para a direita, estou aumentando. 0,028. E se eu aumento esse, tem que diminuir aquele. Então, vai ficar vezes 10 na 14. Mais um. 0,28 vezes 10 na 15. Mais um. 2,8 vezes 10 na 16. E 2,8 está entre 1 e 10. Portanto, caracteriza a notação científica. Agora sim, esse aqui está em notação científica. Estão prestando atenção? Muito bem. Pode copiar.